A aula de hoje vai ser sobre uma palavrinha mágica. A live de hoje é sobre uma palavra que tem poder de abrir espaço na sua vida para o novo. Hoje nós vamos falar sobre o poder do não. E ainda que você seja uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma de falar não, fique aqui comigo que isso vai fazer sentido para você. Para quem não me conhece, eu sou a Pri Machado, idealizadora, fundadora do Mulher Organizada, escritora do livro, mentora de mulheres para ajudá-las a construírem a vida que elas sonham no tempo que elas têm. Então seja muito bem-vinda. Bom, dizer sim quando na verdade você quer dizer não é um comportamento que tem raízes e sentimentos muito profundos por trás disso. Principalmente quando você diz sim, querendo dizer não, isso revela que você não quer desagradar. Porque desagradar envolve um outro sentimento que nós fugimos, a rejeição. Dizem, inclusive, que a rejeição é um dos sentimentos que mais machucam as pessoas. O que você deixou de fazer na sua vida por medo, receio do que iriam falar, do que iriam pensar? Principalmente do que iriam falar e pensar se você falhasse. O que você deixou, mulher, de fazer por causa do medo? Eu aprendi com uma colega muito especial que todas nós temos uma pequena voz. Todas nós temos. Uma voz baixinha que fala assim, vai dar tudo certo, vai, acredita. Ela é baixinha. E ela é baixinha porque a outra voz, ela grita. E essa outra voz fala, não vai dar certo, não vá. Então eu quero que você faça um exercício muito poderoso nos momentos da sua vida que você vai sentir medo, que você vai se sentir insegura. A primeira pergunta que você vai fazer, vamos pegar um exemplo? Deixa eu pegar um exemplo aqui de algo que surgiu na sua vida. Você tem medo de encarar um novo negócio, um novo projeto. Você está com medo, você está insegura. Você vai fazer a seguinte pergunta. Isso que eu estou sentindo medo é um fato ou é uma especulação? Abrir um novo negócio, estudar para um concurso, entrar num relacionamento, é um fato que vai dar errado ou é uma especulação? Normalmente é uma especulação. Você teme uma coisa que ainda não aconteceu. Especulação. Segunda pergunta. Se isso der errado, o que eu perco? Se isso não der certo, se essa empresa não der certo, se estudar, se investir o meu tempo estudando, se entrar nesse relacionamento, se sair desse relacionamento, se isso não der certo, o que eu perco? Nós não pensamos nisso. Vocês sabem que eu passei um processo muito dolorido, de 1 ano de choro, até eu decidir sair da CLT e empreender. E uma vez eu tava lá na rede balançando meu bebezinho e veio é uma dor, uma pontada no peito, meu Deus. E se eu passar necessidade? E se eu sair desse lugar que é tão seguro pra mim e não der certo? E se eu passar necessidade? E Deus falou no meu coração, quando foi que você passou necessidade para você ter tanto medo? Aí eu pensei, nunca. Veja que nós sentimos medo de coisas que não aconteceram e isso trava a nossa vida. Veja que nós não tentamos coisas ousadas na vida porque nós temos medo de não dar certo. Na verdade, a gente não tem medo de não dar certo. A gente tem certeza que não vai dar certo. A gente tem medo.
e certeza. E acredita nessa verdade que nós criamos para nós. Por exemplo, quando eu falei que ia escrever um livro, gente, nem passava na minha cabeça ser um livro impresso. Eu falei, vou escrever um e-book. Afinal de contas, olha o que eu contava para mim. Lançar um livro físico era coisa, lançar numa editora, numa livraria, ser uma escritora não era coisa para mim. Era para outro tipo de gente. Então eu tinha certeza que eu não ia lançar. Mas graças a Deus que Ele levanta pessoas para questionarem as nossas verdades. Sabe a mulher que escuta e pondera. E aí me perguntaram, mas por que você não faz o lançamento de um livro, mesmo físico? Aí eu, não, porque não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Você já orçou a impressão, a diagramação? Você já entrou em contato com as livrarias de Brasília para ver o custo do lançamento? Você já fez isso? Não. Então como é que você está falando para mim que não vai dar certo? Mulher que está me ouvindo agora, você já preparou toda a estrutura daquilo que você sonha? Já levantou o custo disso? Para dizer aqui para mim que não vai dar certo? Uma mentorada minha da África, ela é uma querida. Ela tem uma empresa, uma cozinha, ela é confeiteira. E hoje a cozinha dela é na casa dela. E ela falou assim, Pri, o meu sonho é ter uma cozinha, um lugar fora da minha casa, para eu fazer os pedidos. E é um sonho. Falei, é mesmo? Mas por que você nunca realizou esse sonho? Ela disse, porque é muito caro, eu não tenho condição de pagar. Eu falei, fulana, quantos orçamentos você fez para locação de um espaço para sua cozinha? Me fala quantos e qual foi o valor. Ela falou, Pri, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Veja que essa atitude, olha como isso é forte, mulher. Essa atitude impede que Deus abra as portas para você. Você tá falando assim, Deus, eu não vou te dar a oportunidade, tá? De levantar uma pessoa que vai olhar para mim e falar assim, eu acredito no seu negócio e durante um ano você vai pagar metade do valor do aluguel. Você acha que isso vai acontecer antes de você entrar num movimento de transformação? Eu quero te desafiar, mulher, agora. Todas as coisas que você não faz porque você tem uma certeza convicta aqui no seu coração de que não vai dar certo. Eu quero que você comece a se movimentar como se você já tivesse todo o recurso, como se você já vivesse nesse lugar. Isso é um lugar que você pode começar a viver. Você que estuda para concurso, eu já quero que você viva como se a sua rotina tivesse 6 horas de trabalho para o seu concurso. Você já tirou as roupas do seu guarda-roupa, os seus ternos, as roupas que você vai fazer? Você já preparou como é que vai ser a rotina das suas crianças quando você voltar a trabalhar, quando você tomar posse do seu concurso? Mulher, você que está empreendendo, eu quero que você viva e se comporte todos os dias, na prática, como a sua empresa já faturasse 100 mil, 50 mil por mês. Você tem um contador? Você sabe exatamente, você tem uma lista dos gastos que você vai ter quando faturar esse valor? Você já começou a divulgar as vagas que você vai precisar? Isso, para mim, Priscila, é a verdadeira fé. É a pessoa que não fica só com um discursinho que acredita. Ela vive. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Então, se você está me dizendo que crê, que acredita, e você faz campanha, e você ora, e uou, eu não estou nem aí pro que você está dizendo. Palavras são narrativas. Elas não têm poder sem ação. Se você está me dizendo isso e não age, a sua fé é morta. A sua fé está no caixão. Se você está me dizendo que acredita, mas as suas ações estão alinhadas com o seu discurso, você entrou num movimento que poucas pessoas entram, que se chama frequência. Frequência do milagre. E eu sei que eu comecei
falando que o tema da nossa live é o poder do não. E é. É o poder que você tem de dizer não para todas as vozes que se levantam dizendo que você não vai conseguir. Não, eu vou. E essa voz, ela começa a ficar fraca. E ela começa a se calar quando você acessa essa frequência de não viver acreditando nessas vozes e começa a viver em fé. Qual que é o seu desafio? Alinhar a sua narrativa com o seu comportamento. E olha que coisa incrível. Apesar de você não ter chegado nesse lugar, você se comporta como se estivesse e logo você estará. Gente, isso não é conversa, não. É verdade. Mas eu digo que muitas mulheres não alcançam os lugares que elas querem chegar porque lá no fundo do coração delas, elas não acreditam. Elas não acreditam. As pessoas estão trazendo muitos feedbacks, né, sobre as lives. Pri, eu tô tomando várias decisões. Nossa, Pri, essas lives estão me fazendo muito bem. E eu lembrei que no comecinho do Mulher Organizada, nem era Mulher Organizada, era Coisas da Vida com Pri Machado. Tinha vezes que eu fazia live para uma pessoa. Gente, e para quem já fez isso, sabe como é horrível. Você tá falando e tem uma pessoa, às vezes não tem ninguém. Você acha que eu não desanimei? Desanimei. Claro, porque nós somos humanos. E eu não quero suprimir os seus sentimentos. Eu não quero que você pense que não vai sentir medo, desânimo, ansiedade, porque você vai. Qual é a diferença? É o que você faz na hora que o sentimento vem. É esse comportamento que separa mulheres de frangas. Mulheres de frangas. É esse sentimento. É essa decisão. Porque ou na hora que o desânimo vem, você tem escolhas. Você pode falar assim, cara, realmente não é pra mim. Aí começa a contar as mentiras pra você. Deixa quieto, vou fazer outra coisa. Vou pular pra outro projeto. Né? Lembra? Batalhadora e realizadora? Pois é. Ou você pode falar assim, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pela minha circunstância. Tem uma pessoa aqui, mas vai chegar um dia que vai ter 100, 200, 300, 400, 1000. Vai chegar e eu não vou parar. Nós precisamos parar de dizer não para nós mesmas. Como mulheres doadoras, que temos essa incrível habilidade de nos doarmos para os outros, a gente passa a nossa vida dizendo sim para muita gente. Sim para a maternidade que simplesmente você deixa de viver para você, né? Ali naquele começo. E depois é difícil voltar no tranco. Depois é difícil falar assim, agora eu preciso viver para mim e conciliar a culpa que vem com esse sentimento. Mas a gente vive para os outros de uma forma tão intensa que é muito difícil a gente falar sim pra gente. A gente fala sim para os outros e não para nós mesmos. O que você tem dito não hoje para você? O que você tem olhado e falado, não vou fazer isso agora. Não, isso não é para mim. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Mulher, se você acha que não consegue porque te falta habilidade e competência, comece a aprender e estudar sobre isso. Mas também, mulher, saiba que lutar com a força do seu braço é desgastante, é pesado, é difícil, é esmagador. Por isso que você precisa de Deus. E o meu segundo desafio para você, mulher, quem já me segue aqui, já faz isso. É que eu entendo que prioridade é aquilo que vem primeiro na vida. E se você quer um segredo para que as coisas na sua vida tenham uma nova frequência, tenham um novo movimento, um novo impulso, eu quero te desafiar a dedicar os primeiros minutos da sua manhã
para buscar Deus. Eu falo para as minhas mentoradas que é o devocional, né? É o momento que você vai chorar. Falei, eu quero que saia lágrimas nos seus olhos. Eu quero que você chore. Mas não é choro de dor, de tristeza, é choro de desabafo. Porque eu sei que você guarda muita coisa dentro de você, porque tem mulher que fala assim, eu não tenho tempo nem de chorar. Às vezes eu fico querendo um tempo de chorar, eu fico no banheiro tentando chorar, eu nem consigo, de tanta coisa que eu tenho que fazer. E o choro, na presença de Deus, se transforma em águas que regam a tua semente. O choro de murmuração, o choro de raiva, o choro que vem com um sentimento ruim, atrasa a sua colheita. O que você precisa fazer é acordar, botar o seu joelho no chão e apresentar para Deus as suas causas. Me ajuda, levanta uma pessoa, chora, chora, chora. Mas depois que você falar, escuta. Coisa ruim é um relacionamento que a pessoa só fala. Ela não escuta. Aí você fala, Pri, eu nunca ouvi Deus. Deus não fala comigo. Você se coloca na posição de ouvir? Você tem um momento que você fala com Deus, mas você tem um momento que você pega ali a sua Bíblia e você fala assim, agora Deus, fala comigo. Fala comigo. E me ajuda a entender, tá, Deus? Porque às vezes Deus fala que você fala, não tô entendendo. Fala comigo. E ele vai começar a falar. Por quê? Quando você está sobrecarregada, pesada, a sua capacidade de percepção, ela é alterada. Então não é que Deus não fala, é que você não está conseguindo perceber e entender. Todas as vezes que você fala sim para todo mundo, por medo de ser desagradável, por medo do conflito, você fala não para você. Você fala não por um tempo que você poderia estar investindo em você. E quer uma lição? Quer uma chave? Anote. Você não é responsável pelos sentimentos alheios. Você não é responsável pelo sentimento dos outros, porque você não controla isso. O sentimento é deles, não é seu. Tenha orgulho do seu comportamento, porque você não tem controle sobre o que os outros sentem. Chave 2. Não leve tudo para o lado pessoal. Pessoas que têm dificuldade em falar não tendem a levar as coisas para o lado pessoal. Tem uma frase no livro Os 4 Compromissos, que é um livro muito bom. Quem não conhece, procure ler. Que ele fala assim, ó. Levamos tudo para o lado pessoal por uma questão de hábito. Abandonar esse hábito não significa que você não vai reagir ou agir, e sim que terá clareza ao fazê-lo, sabendo exatamente o que deseja. Quando você leva tudo para o lado pessoal, faz o que não quer e diz o que não quer, pois está sendo controlada pelas emoções. Quando você tem clareza, tomar decisões fica muito mais fácil. Olha como nós somos cheios de conclusões. Você manda uma mensagem para uma pessoa e ela não te responde, você fica, ai meu Deus, será que ela tá com raiva de mim? Gente, o mundo não gira em torno de você. As pessoas têm uma vida, as pessoas têm demandas. Aí você fica tomada dessa insegurança. O seu marido tá mais calado? Gente, é comigo. Tu não é o alecrim dourado, não. Talvez seja, mas a chance de ser, na maioria das vezes, é pequena. Então muda o seu discurso. Se é urgente, liga para a pessoa. Colocar limites não é uma característica de gente chata. Colocar limites é uma característica de gente feliz. Eu passo por várias situações assim, né? Mas teve uma recente que eu fui convidada a palestrar e desenvolver um evento. Num momento da minha vida, que a minha vida estava muito cheia de coisa, a agenda estava muito cheia, eu estava atendendo muita gente. Gente, foi muito difícil falar não, porque era algo que se conectava com o meu propósito, era algo que eu amava fazer, mas eu entendi, se eu aceitar isso, eu vou ter que desprender da minha agenda 1 hora por dia, fora todo o preparo para eu estar nesse lugar, não dá.
E eu falei, gente, infelizmente, eu não posso, nesse momento, aceitar esse compromisso. Mas eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. E o que eu puder contribuir para divulgar, para dar apoio para vocês, eu estou aqui. E aí, no começo, elas ficaram chateadas, falaram, vamos marcar outra data. Eu falei, não posso, o semestre inteiro eu não posso. Eu sei o que esse sim significaria para mim. Ia me prejudicar, eu ia ficar sobrecarregada. Então você precisa, antes de agir na emoção, deixa eu te dizer, não seja rápida para dizer sim. Todas as propostas que te fizerem, todas, fale assim, fulano, eu vou pensar e te dou um retorno tal dia. Porque às vezes ali no calor da emoção você não consegue raciocinar, você nem olha a sua agenda. Aliás, você tem uma agenda? Você tem uma agenda? Porque se você tiver uma agenda e falar assim, vou pensar, e você abre sua agenda e você vê que naquele dia, cara, é um dia que você tem muita reunião, é um dia que é aniversário de alguém, você vai se enrolar. Mas acredito que ainda existam muitas mulheres que não consultam a agenda, que nem tem agenda. Hoje você vai começar a sua agenda, pelo amor de Deus. O que entra na agenda, Pri? Compromissos com data e hora. Lembretes. O que é lembrete, Pri? Lembretes são coisas que têm data para acontecer, mas não hora. Exemplo, aniversários, pagamento de contas, a entrega de algo que tem que ser naquele dia, iniciar um projeto. E a outra coisa que entra na agenda é a sua rotina. Você precisa criar uma rotina, colocar ela na agenda. Principalmente de coisas que você ainda não é habituada a fazer. Então, o devocional, você vai colocar lá na sua agenda, você vai colocar o seu alarme para despertar. Se você for usar o Google Agenda, ele vai te lembrar. Se você for usar uma agenda de papel, ativa o alarme. Você vai colocar lá o seu devocional, o horário do seu treino. Você vai colocar blocos de tempo para pensar e projetar com foco aquilo que é importante para você. Olha, isso é mágico, gente. Você cria um bloco de tempo genérico para trabalhar, para fazer minhas coisas. Quando você cria um bloco de tempo intencional, Thaís, nutricionista, ela vai ter o bloco de tempo para ela fazer prospecção de paciente. E durante 20 minutos desse bloco de tempo, ela não vai olhar celular, ela não vai se distrair. O que vai acontecer com a Thaís repetindo isso, transformando isso em hábito e transformando isso em rotina? Em 10, 15 dias, ela vai começar a encher a agenda dela. Então, você precisa de intencionalidade. A organização é um meio que você começa a refinar. Quanto mais você usa, quanto mais você executa, quanto mais você tem resultado, mais você refina. Aí ela não vai ter só um bloco de tempo de prospecção. Depois ela vai ter dentro desse bloco de tempo uma forma de monitorar todo mundo que ela ligou, o que eles estão dizendo, quem fechou. Para daqui a 2, 3 semanas, ela entrar em contato de novo com aquelas que não responderem e mandarem uma nova mensagem. Isso é gestão, gente. E eu sei que você é excelente para fazer a gestão da sua casa. Eu sei que você é excelente para fazer a gestão da vida das outras pessoas no seu trabalho. Que você é uma boa profissional, que você é uma mulher exemplar. Senão você não estaria aqui. Você não pararia meio-dia para ficar aqui ouvindo o que eu tenho para te falar. Então você é alguém evoluída. Então, você precisa estabelecer essa excelência na sua vida. Eu, como profissional, fui excelente profissional para os meus gestores, para os meus chefes. Todas as empresas que eu trabalhei, eu fui excelente. Eu chegava cedo e saía tarde. Todas as empresas que eu trabalhei, eu dei resultado. Mas eu não dava para mim. Excelente para os outros e péssima para nós mesmas. Não seja assim. E para você ser excelente para você ser excelente para sua vida, provavelmente você vai ter que colocar limites na sua relação profissional com seus clientes e com os seus superiores. Você vai ter que desencanar de querer tudo perfeitinho. Deixa eu te falar,
Perfeccionistas, eu vou fazer uma live sobre isso pra vocês. Perfeccionistas não é símbolo, não é troféu, não é medalha, não. Mulher perfeccionista é insegura. Mulher perfeccionista tem pavor de ouvir uma crítica ou ouvir um feedback negativo. Ela tá fugindo disso. Ela tá fugindo da reprovação. Então o que ela faz? Ela se supera para não ter que ouvir isso. Só que ela quer se superar em tudo. A perfeccionista é assim. Eu falo assim, Karine, sempre a Karine, meus exemplos, né, gente? Karine é minha amiga, ela tá aqui, minha melhor amiga, tá em todas. Eu falo assim, Karine, você pode fazer um favor pra mim? Pronto, teve aniversário, um bolinho pro meu filho, ela tava aqui, eu falei, ela viu o chão, eu tava lavando a louça. Ela podia só varrer o chão, né? Varreu. Não, ela pegou um pano, um balde e ela passou o pano. Então, assim, a pessoa que é perfeccionista, ela quer ser perfeccionista em tudo. Mas você precisa superar a tentação de querer fazer tudo perfeito se você quiser viver, mulher. Você precisa olhar para o caos e falar, depois eu vou aí. Quantas vezes o meu escritório é em casa, eu vejo alguma área da casa que está desarrumada e eu gosto muito desse ambiente organizado. Deus está ali. Aí eu vejo uma coisa desorganizada e falo assim, eu vou lá, eu vou arrumar rapidinho. Aí eu olho para o que eu tenho que fazer. Aí vem aquela voz e fala assim, Priscila, qual o retorno que você vai ter para arrumar, lavar essa louça agora? Você pode fazer depois. Vai fazer o que é importante primeiro. Isso não é importante. Já o meu marido, o homem, é completamente desencanado. Ele nem liga pra isso. Se a casa estiver bagunçada, ele quer que eu fique lá com ele, com as crianças, porque ele não se importa. Não é um valor pra ele. Então eu entendi que tolerar o caos para que você faça, no momento que você está resolvendo o caos, algo importante que vai trazer um retorno, é uma característica que você precisa ter na sua vida, é uma habilidade que você tem que desenvolver. Desencana. A casa vai ficar desarrumada 1, 2 dias porque você está estudando, porque você tem uma prova. Deixa eu te falar, se você passa nesse concurso, quem vai fazer isso para você é outra pessoa. Se você foca no aumento do seu faturamento, prospecta, vai atrás de cliente, vai estudar, talvez naquele momento você não está tendo uma recompensa imediata. Entenda o que eu estou falando? Por que nós somos viciadas em trivialidades? Porque nós somos viciadas em fazer pequenas coisas. Porque tem um retorno imediato que deixa a gente satisfeita. Então, deixa eu pegar o WhatsApp aqui, deixa eu responder aqui, pessoal. Deixa eu lavar essa louça aqui. É uma recompensa. Porém, coisas grandiosas são pequenas ações que não têm recompensa imediata. Vocês acham que você pegar uma lista telefônica? Foi assim que eu entrei no mercado de trabalho. Eu recebi uma proposta para trabalhar em uma agência de marketing, mas para eu ficar na empresa eu tinha que fechar um valor, que na época era R$10.000 em mídia. Foi a oportunidade da minha vida. Eu pegava a lista telefônica, abria na parte de empresas e ligava para uma média de 50, 60 empresas por dia. Você acha que essas coisas são prazerosas? Não são. Você acha que ouvir não quero seu serviço, você é chato, é gostoso? Não. Prospectar é legal? Não. Ir atrás de cliente, gravar vídeo? Inicialmente é legal. Estudar todo dia uma matéria que você não gosta é legal? Lógico que não. Mas passar num concurso é legal. Fechar um contrato de 10, 15 mil é maravilhoso. Então para de querer o resultado e não querer o preço. Porque não tem resultado sem preço. Precisa pagar o preço. Peça para Deus para amar o processo. Até você amar. Até você entender que você não é mais criança. Que faz o que você quer. Você é adulto. Você é adulta. Você faz o que é necessário. A minha filha, eu falo, filha, vamos tomar banho? Ah, não. Vamos escovar o dente? Depois. Talvez você seja uma adulta mimada. Que eu falo,
Maiana, bora fazer um cursinho aí. Ah, Pri, nesse momento eu não posso, porque eu tô investindo em outra coisa. Não, você vai fazer um cursinho online de graça, você vai procurar. Ah, Pri, não. Quando eu tiver melhor financeiramente, eu pago um cursinho. Ó, mentira, contando, pra fugir do preço. Não, Pri, eu falei, Maiana, você vai estar aí, você vai chegar em casa 8 horas da noite, você vai tomar um banho, e de 9 até as 10, você vai estudar. É pouco, Pri, é pouco, não vai dar certo, é pouco. Quem passa em concurso estuda 6 horas por dia. Para de criar narrativas. Sabe como Deus fez um dos milagres mais incríveis que esse mundo já viu? Que foi a multiplicação dos pães e dos peixes? 5 pães e 2 peixinhos. O pouco na mão de Deus é o suficiente para fazer muito. O pouco na sua percepção é filtrado e avaliado com a sua bagagem, com o seu achismo. Se você só tiver 1 hora por dia, mulher, para investir em você, se você só tiver 20 minutos por dia para estudar, para gravar um vídeo, para ir atrás, para mandar mensagem, para pedir ajuda, se é isso que você tem na mão de Deus, é equivalente a quem tem 6 horas. Entenda como funciona o mundo espiritual, como funciona a lei do plantio. Eu já passei 2 minutos do meu horário e eu quero falar mais um monte de coisa que eu não falei. Mas agora eu quero pedir a sua ajuda, mulher, porque são vocês que fazem esse movimento crescer. Eu vou postar agora essa live e assim que ela entrar, você vai lá no aviãozinho e você vai mandar para as pessoas. Eu sempre digo, não precisa mandar para todo mundo. Mas você sabe as mulheres que precisam ouvir isso. A palavra dita na hora certa. Gente, como é poderoso isso. Então, faz uma foto, faz o print, eu bem bonito. Gente, posta eu com o olho fechado? Não, faz umas 3 prints aí. Marca o Mulher Organizada. Eu sei todo mundo que tá marcando, todo mundo... Gratidão por isso. Se a sua postagem alcançar uma mulher, pra mim já valeu a pena. Eu quero que vocês saibam de algo que eu não falei pra ninguém. Mas desde terça-feira minha filhinha tá na UTI. E eu venho, deixo ela lá com o pai, venho correndo e faço aqui a live pra vocês. Sabe por quê? Porque Deus, eu falei pra Deus, eu vou cuidar das suas coisas, Senhor. Cuida das minhas. Cuida dela. Cuida do meu filho que tá com a minha sogra. Cuida. Mas eu vou cuidar do que é importante pra você. E eu tô aqui porque eu sei que é importante pra você ouvir isso. Eu não contei nem pra ninguém, tá? Mas eu tô falando pra vocês. Então faça essa mensagem valer a pena. E graças a Deus, porque eu tô cuidando das coisas de Deus, ela tá bem. Ela saiu do oxigênio, ela já tá bem. Eu acho que amanhã ou depois ela deve ter alta. Então compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível, tá bom? E vamos criar uma grande comunidade de mulheres libertas das suas limitações, de mulheres que vão conquistar os altos lugares, porque elas são realizadoras. Deus abençoe vocês e até amanhã.